Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Nós somos uma escola de estratégia em negócios e patrimônio. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno Ponte, eu sou sócio e estrategista de negócios na Transforma e hoje eu estou aqui com ele que é o... Não dá para dizer meu convidado, porque ele é o meu sócio, então ele não é convidado, ele é o meu sócio. Você mandou Raul. no grupo só, né? Vamos. Raul, tem podcast hoje, vamos? Aí ele está aqui hoje. Então, sem convidados, vamos explicar o fórum de hoje aqui. Raul, obrigado por estar junto comigo sempre. E bora lá. Hoje a gente está aqui para falar de um tema sensível para todos os negócios, que é sociedade. Só não é sensível para quem não tem uma sociedade, mas talvez em algum momento você possa precisar desenvolver ou criar uma sociedade. Aí o que é sensível é a ausência dela, né? Aí é problemático demais, né? Daí cada um escolhe entre ônus e bônus, né? É verdade, é verdade. Mas a gente está aqui para falar desse tema, de sociedades no mundo empresarial. Então, mais uma vez, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, acompanhe o nosso trabalho, a gente está presente em todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn, Spotify e também no Instagram, onde é a nossa principal página. Vai ser um prazer ter você lá, você vai encontrar muito conteúdo sobre diversos temas, principalmente sobre estratégias, inovação, negócios e patrimônio. Bora lá, Raulzinho. Bora. E por que a gente vai falar de sociedade, né? Bom, para começo de conversa, a própria Transforma, ela nasceu sendo já uma sociedade, ela teve seus protótipos lá atrás, quando era ainda você, já tateando, testando um pouquinho do mercado, né? Mas pouco tempo depois eu fui aparecendo, a gente estava conversando sobre outras coisas, sobre eu que estava buscando criar um modelo de negócio para mim, né? E a gente conversando, naquele momento, eu me lembro, acho que é legal contar essa história para quem está nos assistindo, né? De vários cafés ali, a gente conversando. Quando a gente chegou no modelo final do negócio que eu queria montar, você virou para mim e falou assim, ó, seguinte, tem uma notícia, né? Eu estava com um modelo pronto aqui do lado para fazer, que é muito parecido com o seu, os valores batem, e eu tô contando essa história porque essa parte é muito importante. Você me disse, ó, os valores batem, os propósitos estão parecidos, tá tudo muito congruente. Se você quiser, e aí você me disse, né? Se você quiser seguir jornada com o teu negócio, vai lá, tamo junto, parceiros, vamos se ajudar, vamos se apoiar, felicidade para os dois lados e tá tudo certo. Ou se você quiser, a gente se junta aqui e pode criar um modelo juntos. E naquela hora eu falei, poxa, nunca pensei nisso, né? Já tinha tido uma sociedade antes, um outro modelo de negócio que eu tive, mas para esse eu falei, poxa, pode ser interessante. E aí eu pensei muito, né? Muito, e em 15 segundos eu te respondi, bora. Foi isso, né? Mas brincadeiras à parte, né? Contar essa história serve de introdução para esse tema aqui e falar das sociedades. Aquele momento pra gente, acho que um dos grandes fatores que nos fez ter uma baita tranquilidade de seguir é, poxa, uma amizade de anos que a gente tinha, de muito tempo, né? E o que você disse quando a gente terminou de montar o modelo de negócio. Falou, Brunão, tá batendo aqui os valores. Os valores, o propósito, ali já deu uma congruência bem bacana que deu uma tranquilidade pra gente ir. Mas eu me recordo que antes mesmo de a gente montar todos os nossos produtos, de montar nossa metodologia de trabalho, proposta comercial, uma série de coisas, a primeira coisa que nós fizemos foi sentar para conversar sobre os nossos acordos societários e como essa sociedade ia funcionar, né? Hoje, 4, 5 anos depois praticamente, né? A gente diz que no primeiro dia a gente conversou sobre o último dia, né? Verdade. Essa era a frase que você brincava, né? Como vai ser lá no último dia se a gente precisar ter o último dia, né? De desfazer essa sociedade lá na frente, vender o negócio. Você quer vender? Eu não quero. Como tudo isso vai ser, né? Então, essa é a minha ótica dessa história, mas conta você também como é que foi esse processo para você lá atrás. Eu acho interessante que, assim, essa questão da sociedade... Tem muita gente que trabalha super bem sem sócio. E tudo nessa vida tem ônus e bônus. O grande lance é o posicionamento, é ter clareza dos benefícios, malefícios e saber o que é melhor para você. Então, o legal desse tipo de tema, até na perspectiva da Transforma, não é falar qual caminho é melhor para quem está aqui nos ouvindo, não é isso.
mas é quais perspectivas devem ser consideradas quando vai se tomar uma decisão. E eu já vi muita gente que teve más experiências com sociedade e é avesso à sociedade por causa de más experiências. A maioria, né? Eu imagino que Eu não sim. tenho uma estatística, mas eu falo pela minha bolha, meu ciclo de relacionamento, né? Mas a gente vê muita gente, né, odiando sociedades, tendo medo de sociedades, né? Pelo amor de Deus, sociedade é... E não distante, as pessoas também falam mesmo, né, de casamento, né? É verdade. Não, Deus, me casamento é isso, casamento é aquilo. E não sei, curiosamente, nós dois acho que somos exemplos de que a gente gosta dos casamentos e a gente gosta da sociedade A também. gente Né? tava É falando o disso oposto. até antes, É né? verdade. Ou seja, a gente acabou de ver antes de começar a gravar, a gente viu um Reels, que era um cara entrando no casamento dele, sendo Caixão. carregado pelos padrinhos num caixão. Então Exato. era essa a vibe do cara pra casar. Então você fala, meu, então é melhor não casar, né? Exato, não é Então, assim que a assim, gente se enxerga. vai casar, que seja bom. É. E se vai ter. E sociedade é um casamento. Então, é legal esse tipo de perspectiva, porque, puxa, a minha primeira experiência em sociedade foi junto à sociedade da minha família. Não era uma sociedade saudável. Inúmeros conflitos, treta pra tudo quanto é lado, enfim. Já contei essa história em outras perspectivas e podemos nos aprofundar nisso. Depois, eu montei uma empresa sozinho, ou seja, eu não tive sócio, mas eu fui vendo que o meu perfil é trabalhar em conjunto. Eu gosto de trabalhar junto com as pessoas. Eu, particularmente, falar que vou sozinho e vou decidir não é meu perfil. Tanto é que mesmo eu tendo uma empresa individual, sendo o sócio, fundador, majoritário, blá, 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 eu logo fui estabelecer uma parceria estratégica, que foi com a Atlas, e depois vendi essa empresa para a Atlas e virei sócio de mais 6 sócios lá, né? Ou seja, eu ganhei mais 6 sócios. E estamos sócios até hoje. Tem as suas questões, a Atlas tem, 40 anos de vida, então é natural ter uma série de questões para vir desenrolando, mas eu particularmente não troco. E quando eu estava com a mentoria Raul Gropo, né? Ou seja, era personalíssimo o negócio. A partir do momento que, chegou, você estava como meu cliente até, né? Modelando o teu negócio. Mas calma aí, a palavra, o termo que está usando é muito similar. A planta baixa do que você queria para você era muito parecida da planta baixa que eu estava construindo para mim. Então, calma, se tem sinergia de caráter e nós temos complementariedade de competências, Perfeito. e a gente está querendo construir a mesma casa, por que não, né? Uhum. Por que não? Então é diferente quando dois amigos se empolgam e falam, vamos montar um negócio. Mas, puxa, calma, que negócio... esse negócio precisa de nós dois ou não, né? Então a gente conseguiu ter uma serenidade, e tanto é que a Transforma, a gente convencionou que a data de fundação dela coincide com a data da sociedade. Ou seja, para justamente ter um movimento até realmente de nascimento, né? A Transforma nasceu junto com a sociedade. Então, 1º de junho 22 ficou convencionado nesse sentido, né? Muito bom. Introdução tá feita, é sobre tudo isso que a gente vai falar. E saindo já da introdução e indo para o ponto principal, né? Eu acho que o grande resumo da nossa introdução sobre esse tema é que, você até bem disse, né? A gente não quer aqui dizer que, olha, é assim que tem que ser feita uma sociedade ou é assado. Não, a gente não está aqui. Até porque não existe o jeito certo e o jeito errado. Não. Existe uma série de parâmetros que precisam ser observados e conversados e alinhados entre os sócios. Então, esse tema ele tem muitas perspectivas. Esse é o grande resumo para você que está aqui com a gente. Esse tema ele tem inúmeras perspectivas e a gente está aqui para comentar brevemente sobre todas essas perspectivas e como que você pode ir abordando, olhando para essas perspectivas, né? Afinal de contas, então, resumo feito. Afinal de contas, nem todo mundo vai se deparar com uma situação societária como nós. Um amigo de 15, 20 anos que me chamou. Não, não vai ser assim para todo mundo. Muitas vezes você vai ter um cara te chamando para ser sócio que você nunca viu ele na vida, né? Mas ele tem ali determinada competência que vai agregar um valor do caramba para o teu negócio, vai fazer aquele negócio ser muito melhor, mais valioso até de mercado, né? Mas você não conhece aquela pessoa. Né? Sociedade dificilmente vai virar Tinder, né? Ou seja, vê se dá match e vai pra cima, né? Exato, exato. Mas vamos lá, você comentou já alguns primeiros pontos de perspectiva e o primeiro que eu anotei aqui pra gente falar hoje é sobre a natureza
das relações. Então, por exemplo, você citou um exemplo de familiar. Então, a gente tem empresas que elas podem ter esse aspecto, essa característica de natureza familiar, né? Agora, não é só esse tipo, né? Eu até tomei nota, poxa, a gente pode ter caráter de empresa que é profissional, né? Pessoas que se conectam apenas profissionalmente. Você pode ter os dois, né? Familiar e profissional. Você pode ter empresas do tipo de cooperativa, empresas que são estatais, organização de sociedade civil, né? OSC, A OSC, antiga né? ONG, né? Que a turma falava ONG, né? Antigamente. Sociedade de propósito específico, joint venture, né? E essas são as principais que a gente listou aqui, né? Fala um pouquinho, cara, empresa familiar, o que você percebe sobre isso? Aspectos importantes para esse tipo, para essa natureza de relação. Então, é interessante que, assim, a sociedade, os sócios, eles têm uma forma de se relacionar. Quando a gente fala uma empresa familiar, às vezes eu já vi bastante empresa familiar falando, nossa, temos que profissionalizar o negócio. É muito comum essa frase, né? Muito comum. E aí soa como se tivesse que tirar os familiares, muitas vezes, ou tem familiares que entendem que, puxa, então não tem mais lugar para gente aqui. A questão não, a questão é que uma empresa profissional, tal qual a Transforma, se a Transforma quando fundou realmente precisava daquela competência, a gente se baseou nesse critério para começar a sociedade, isso em 1º de junho de 22, em 30 de setembro de 23, com a vinda do Bruno Sampaio, foi também por um quesito de, puxa, precisamos trazer uma nova competência e ele tem sinergia de caráter e competência para estar junto conosco. Aí já tem um spoiler, né? Boa. A gente está adiantando já algumas respostas lá da frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque, por exemplo, né? Poxa, como que eu decido se a minha empresa precisa de um sócio ou não precisa de um sócio? Olhar pelos aspectos de competência é uma das respostas. É uma Então, possível perspectiva. mas aqui um detalhe, né? Não é a sua competência pessoa. O seu negócio precisa de uma determinada competência que você não a tem. Ela é uma competência chave, então o sócio ele pode ser uma saída para essa situação. Um exemplo, eu nesse tipo de coisa, dou o exemplo de alguém que quer abrir uma empresa de tecnologia e não entende tecnologia. Então, calma. Como que você vai ter uma empresa de tecnologia, ser um sócio especialista em tecnologia? Perfeito. Eu acho que esse exemplo ele fica meio óbvio. Ah, mas eu sei vender, eu contrato um desenvolvedor. Tá. E se o desenvolvedor for embora, o teu negócio acaba? Exato. Então, o que que acontece? Então, tem sócio que ele precisa estar mais com a pele no jogo, porque se ele for embora, o negócio acaba. Até pela proteção do próprio negócio. Então, veja, Perpetuidade. a gente está aqui respondendo outras questões que meu negócio precisa de um sócio? Depende, né? De repente, um sócio em uma determinada posição ou competência vai trazer mais segurança para o teu próprio negócio, pela perpetuidade dele Exato. e assim por diante, né? Mas aí é legal falar disso, né? Empresa profissional, empresa familiar, mas tem todas as outras aqui. E acho que esses são os dois principais exemplos, né? Essa diferença da empresa profissional com a empresa familiar, né? Exato, porque uma empresa familiar, muitas vezes eu não escolhi quais sócios eu tenho. Então, um exemplo da empresa, a empresa da minha família. O meu pai com os 4 irmãos não escolheram ser sócios. Não tiveram a oportunidade que a gente teve. Não, eu te conheço mais de 15 anos, indo para 20. A gente vai lá, desenha a planta baixa, olha aquilo, fala, pô, tem sinergia disso, daquilo, vamos ser sócio, montar, fundar, todo um processo. Com o Sampaio, a gente desenhou 3 modelos possíveis. Então, olha o critério envolvido. Então, quando você olha para o seu sócio, você fala, eu escolhi isso. Agora, quando você olha para o lado, para os seus irmãos, uma empresa que, né, ou seja, foi fundada pelo teu pai, você herdou, né? E daí você olha e fala, cara, eu tenho que conviver com essas pessoas, eu não tenho como escolher. E dependendo do contexto, por exemplo, se você está em dívida tributária, fica mais difícil ainda você sair da sociedade. Então, é como se fosse uma prisão em vida. Imagina casamento que você não pode acabar. É. E se a pessoa te trair, você não pode acabar com o casamento? Vira prisão. Dependendo de como é a sociedade empresarial, eu comento que sociedade empresarial pode ter consequências na sua vida mais severas que casamento. Porque o casamento se acaba, sim, você pode perder metade dos seus bens. Sociedade empresarial, todos os bens podem ir embora.
Ou É uma seja, questão de tudo a 50%. e você né? pode ficar arrolado em dívida, uma série de coisas. Então a gente já viu tudo isso. E quando uma empresa é multifamiliar? E quando uma empresa, além da família sócia, tem outros membros familiares, satélite de É. cada família, qual que é a geração dessa família? É interessante porque tudo isso vai dando uma compreensão das relações. E se a gente tá. A gente estava falando disso até na sexta-feira, salvo engano, mas, pô, tem lá o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. O brasileiro é cordial, ele preza pelas relações. As relações vão estar acima É. da produtividade, a afetividade vai estar acima da efetividade. Sim. Então, entender a natureza das relações humanas de uma sociedade é determinístico para compreender o que está acontecendo efetivamente no negócio. Então, essas variáveis e uma multinacional. Aí eu estou respondendo muito para uma outra diferente, cultura. Se essa cultura for sueca, é uma coisa. Se for italiana, é outra coisa. Porque eles prezam por relações diferentes entre si, né? É. Ah, cara, isso é muito legal. Mas acho que o grande ponto de tudo isso, né, que é o primeiro passo, então, entenda a natureza de relações. Porque é tudo sobre pessoas. Porque é claro, sobre pessoas. claro, Uma claro. sociedade, o primeiro prisma é o quê? Quem? Exato. Quem faz parte e como se relaciona? Qual que é a É. natureza disso? E aí, mas assim, além disso, além das posições, das relações, né, dessas pessoas, tem uma questão da posição que cada sócio pode ter, seja no ambiente familiar. Então a gente está indo para o segundo aspecto importante de ser estudado, né? Então, essa palavra acho que é legal deixar aqui, estudar. Então, o primeiro ponto é estudar sobre as possíveis relações, né? Os possíveis formatos de relação. E deixa eu comentar uma coisa para reforçar o estudar. Tem problema que é complexo e tem problema que é complicado. Qual que é a diferença disso? Um problema complicado, ele tem uma solução, ele tem uma resposta a ser adereçada. Se eu envolver pessoas competentes e estudar muito bem isso, eu vou adereçar uma solução. Então, por exemplo, o Japão resolveu questão de drenagem lá no Japão. É um problema complicado. O Rio Grande do Sul, né, em todo o contexto, total solidariedade aos irmãos gaúchos, vão precisar estudar e resolver esse problema complicado. Agora, mudança climática é um problema complexo. Ele tem inúmeras variáveis que não tem clareza de correlação entre elas e tem inúmeras perspectivas e soluções possíveis. Sim. Felizmente, infelizmente, não cabe a nós julgar, envolveu mais de uma pessoa. Normalmente nós temos contextos complexos. E complicados. Não é complicado, exato. Que derivam coisas complicadas. É. Então envolveu gente, envolveu pessoas. Falar que tem uma grande solução é ser simplório. Por isso estudar. Minimizar o problema. Então estudar é fundamental. Então, né, o primeiro grande ponto é estudar os tipos da relação societária que você está envolvido, né? E ter uma clareza sobre isso já vai ajudar em alguns aspectos. Sim. Né? Porque é isso, numa empresa familiar as relações elas precisam ser cuidadas de uma tal forma que é diferente no ambiente profissional. Não quer dizer que em um ou outro você não deva cuidar. Até aqui algo que eu gosto de dizer muito se diz, inclusive, que a sociedade ela é como um casamento. Então, tal qual num casamento, um precisa cuidar do outro. Né? E a gente faz isso na Transforma. A gente se pergunta, cara, como é que você tá? Você tá bem? Tá fazendo exercício? Você tá se cuidando? Porque eu não quero um sócio doente. Não quero um cara mal dentro da minha empresa, né? Você tá estudando? O que você tá se preparando, se desenvolvendo? A gente quer sócios que se desenvolvam, né? Que busquem, que evoluam. Então, tal qual num casamento, numa sociedade, a gente precisa cuidar um do outro, né? Pelo menos essa é uma das formas de enxergar que a gente tem na Transforma. Mas vamos lá. Falamos do primeiro aspecto. O segundo aspecto é as posições que os sócios adotam. Porque tem diversas posições que os sócios podem adotar. Então ele pode ser um sócio majoritário, ele pode ser um sócio minoritário e uma série de outras posições, né? Tá fácil na sua mente aí? Você quer que eu vou falando a listinha aqui que eu anotei? Vamos percorrendo. Como então vamos lá, ó. Questão eu estou consultando, mas uma questão é relacionada às cotas. Né? Isso, porque são cotas. Os dois exemplos que eu dei são cotas. Então vamos lá, você tem cota... Independente do valor de cota, tem lá 100% da cota. Exato. Quem tem 50% mais um ou mais... Majoritário. Pode ser chamado de majoritário. Por quê?
Porque ele, 50% mais um, até por uma questão legal, temos aqui o Sampaio está no banco hoje, mas é nosso advogado de plantão, Os né? Ou seja, bastidores aqui, nosso sócio, Bruno questões Sampaio, societárias, jurídicas, a gente já B2. consulta, mas na maioria, até dos estatutos e na questão do Código Civil, 50% mais um é chave em termos de decisões administrativas, né? Então, 50% Perfeito. mais um eu posso tomar uma série de decisões. Então, portanto, eu tenho decisão majoritária. Normalmente, os números chaves é 50% mais um e 75%. Vai variar muito de acordo com o estatuto, com as regras de cada empresa, né? Não vou aqui afirmar algo. Não, claro. Mas você vê que quando uma empresa adquire a outra, você pode ver a posição de quem está adquirindo pela quantidade de cotas que ele adquiriu. Exemplo, se uma empresa adquiriu 51% das cotas, eu vim adquirir a empresa do Bruno. Se eu adquirir 51%, quer dizer que eu quero... comando. E eu quero estar envolvido até em decisões mais de dia a dia. Se eu compro 49 e te deixo com 51, quer dizer que eu quero tomar decisões junto patrimoniais, mas, cara, toca o dia a dia, que quem tem no dia a dia é você. Então é interessante essas relações, né? Sim. E esse é um dos pontos que diversas vezes eu já explanei com muitos dos nossos clientes, cada qual num dado momento, né? Existe uma confusãozinha, né? E as pessoas muitas vezes acham que o que eu ganho dentro da sociedade, financeiramente falando, né, remuneração mesmo, ele está atrelado às minhas cotas. Ah, perfeito. Essa confusão do prolabore com... Exato. E não necessariamente é assim. Tá, você pode desenhar a sua sociedade assim, afinal de contas ela é sua, você fica à vontade. Mas não necessariamente precisa ser assim. Exato. Aqui vamos até falar do exemplo da Transforma. Nosso Prolabore, ele está conectado às atividades que a gente desempenha dentro da empresa. Sim. Né? Então vamos para um exemplo real mesmo. Se você tem um comércio, de repente, né, alguma coisa desse tipo, né? Então, poxa, se você desenvolve a função do comercial, você vai receber no seu Prolabore o respectivo do que um comercial receberia por mês, né? E se além de comercial você acumula a função, por exemplo, de gestor de RH, você contrata as pessoas, você vai acumular os dois salários, o Prolabore respectivo a isso, né? E agora, as suas cotas, isso está atrelado muito mais a uma distribuição de lucro, né? Na distribuição de lucro, sim, você pode ter a distribuição baseada nas cotas, mas o seu Prolabore mensal está atrelado a outros fatores. Esse é um dos possíveis desenhos, né? Não é falando português, claro, porque Brasil, como o governo tem um caráter controlista em termos de tributo, uma série de coisas, o que a maioria das pessoas fazem é pegar o Prolabore, deixar no mínimo, ofertar para o fisco, porque afinal vai pagar imposto em cima disso, e todo o resto fica uma confusão que vem via distribuição de lucro, não vem, até para saber o que é Prolabore, o que é distribuição de lucro, efetivamente, como veio essa questão da contabilidade fiscal, faz uma confusão do caramba, mas em tese, Prolabore, pelo trabalho, ou seja, eu deveria receber, é o meu salário. Perfeito. E esse meu salário é proporcional ao papel. Raramente, como a gente está falando aqui para pequeno e médio empreendedor, raramente a gente encontra isso. Sim. Mas seria muito pertinente, se eu desempenho esses papéis, eu recebo esse Prolabore, que pode ser diferente, né? Muitas vezes eu sou um sócio majoritário, meu sócio minoritário recebe um Prolabore maior, porque o papel que ele desempenha... Perfeito. E eu, enquanto majoritário, às vezes eu tenho maior distribuição de lucro, porque é proporcionar as cotas que eu tenho. Os acordos podem ser diferentes. O duro é não ter acordo, não ter clareza, e daí depois fica uma confusão de quem ganha o quê e por que ganha o quê. E ainda sobre posições dos sócios, tem mais uma, né? Que você até explanou um pouquinho, mas que é o cotista, o acionista, ou seja, ele nem trabalha na empresa. Nem tem papel, né? Exato, né? Então ele não vai ter um salário, ele não tem o Prolabore, ele não tem nada disso, ele tem cotas. É o meu caso com a senhora minha mãe, né? Tem lá o cozinha da família, então eu sou um sócio cotista, eu não tenho atuação operacional no negócio. A empresa. Senhora minha mãe é quem desempenha as atividades operacionais, eu sou um sócio cotista. Perfeito. Então, por um contexto, lá no começo de empresa, eu fiquei como sócio cotista. Ao fim de um determinado período, ele pode ser mensal, pode ser trimestral, semestral ou anual, mas enfim, ao fim de um determinado período, apura-se o lucro e o sócio vai receber pela quantidade de cotas que ele tem. É isso. No caso, a gente tem um acordo claro que eu recebo meu lucro em permuta de comida. A minha mãe não esperava que eu ia ter 2 filhos que comem muito.
e ela vai querer rever esse acordo em algum momento, né? Ó, Patrícia, sugiro dar uma revisão ali na Dá uma governança, Ô, mãe, acordo de dá uma sócio. revisada que tá feio pro cozinho esse acordo aí. Legal. Mas aí, além dessas posições relacionadas a cotas, ela pode ter outro tipo de posição, né? É. Por exemplo, posições relacionadas ao papel na sociedade. Se Então ele é um você falou sócio aqui, por administrador. exemplo, você mesmo comentou, né? Poxa, eu sou sócio fundador de tal empresa. Legal. Verdade. Mas você pode ter o fundador, você pode ter o investidor, você pode ter diversos outros caráteres, né? Verdade. Nós dois somos sócios fundadores da Transforma. É um exemplo. Convencionamos que a data de fundação era a mesma. Quando você vai para empresa familiar, isso fica mais claro. Quem que é o fundador? Ah, foi meu avô, foi não sei quem e tal, né? Então você vai cascateando isso. Tem alguns tipos jurídicos específicos que eu nem vou ficar entrando muito, mas sociedade em conta de participação. Daí você tem o sócio ostensivo, mas que em outras sociedades pode ser quem está administrando. E nem vou entrar no termo do laranja, né? Que pelo amor de Deus, mas é mais comum do que a gente pensa. Eu tava extrapolando simples, aí eu abri uma empresa no nome da minha prima, Isso. e aí foi ficando aquela coxa de retalho. E é interessante esse tipo de raciocínio, porque não raro, na cabeça do empreendedor com essa ojeriza ao fisco, o que não é sem embasamento, que várias empresas familiares, por exemplo, passaram pelo Collor. Cara, eu prefiro ver... Satanás descreva aí na tua religião do que ficar me abrindo muito pro fisco, né? É um sócio que muito quer e pouco entrega. Mas os contextos mudam, as realidades mudam e, puxa, hoje em dia, colocar um negócio no nome da tua prima não é mais seguro do que fazer um negócio estruturado e direito. Então, negócios estão pedindo cada vez mais... Não tem muito mais espaço para amadorismo. É diferente da época dos nossos antepassados, que se você vendesse cocô em lata, dava muito dinheiro. Apesar que eu vi esses dias um cara que colocou a esposa fantasiada de vaca vendendo... E o nome do produto é literalmente bosta em lata. Acho que ele tá vendendo, mas enfim. Então, a realidade mudou. Sim. E aí olhar para esses papéis, né? Ou seja... Mas tem outros papéis também, por exemplo. Você pode adotar um papel de executivo, C-level, de gerência. Perfeito. Né? Papel na operação, né? Exato. Eu posso ter um papel mais orientado à sociedade, à manutenção do patrimônio, a como governa esse trem, vulgo governança, ou papel mais operacional, exercendo funções que o negócio precisa. Então, mas agora assim, ó, por que são importantes essas perspectivas? Por que é tão importante entender se eu sou um sócio investidor, se eu sou fundador, se eu sou C-level, se eu sou executivo? Por quê? Legal. Muda, na minha percepção, muda bastante qual que é a posição, a perspectiva e as expectativas de cada um envolvido na sociedade. Então, cada um numa determinada posição, se eu tenho um sócio que é investidor e não tem papel operacional, ele, em tese, vai esperar retorno dessa sociedade. Então, puxa, se a gente está lidando com alguém que um dos sócios quer retorno, isso é uma expectativa. Expectativa é mãe da frustração. Essa expectativa vai ser atendida? Pode ser que os outros sócios falem, cara, a gente não vai dar retorno, não estamos pilhados, estamos em outro momento de vida, estamos em outro contexto, não vai dar retorno. Vem aqui... Acho que não é que não vai dar retorno, mas a velocidade. Então, às vezes, o sócio investidor, por exemplo, ele quer uma velocidade do retorno. Velocidade do retorno. Né? E aí, aquele sócio que ele está no C-level, ou que ele é gerente, ou da operação, etc., ele fala, não, calma, não vai ter velocidade. Eu estou tendo que estruturar um monte de coisa. Exato, aqui. Isso aqui vai levar 2 anos para dar retorno. Eu, enquanto sócio, posso estar vendo que, puxa vida, eu prefiro investir agora, não ter um retorno financeiro imediato e estruturar o negócio do jeito adequado, enquanto alguém pode ter mais pressão de curto prazo. E isso pode gerar conflitos societários e prejudicar o negócio. Tá, uma outra perspectiva que eu coloco é que, assim como a gente está dizendo, né, o papel muda. Né? Então, exemplo, o sócio investidor, dentro do papel dele, ele não vai entrar lá na operação, por exemplo, e dar ordens, organizar o processo produtivo, por exemplo. Em tese, não, né? Não, sim, depende do acordo, aqui é um exemplo hipotético. E depende da mentalidade, que eu já vi cada atrocidade. Exato. Por quê? Porque esse papel compete ao sócio que é operacional, que é o diretor, que é o C-level e etc e tal, né? Em um dos casos, recentemente, entre os nossos clientes, por exemplo, eu pude contribuir numa facilitação onde a gente pegou 3 sócios
né? Não vou citar os nomes aqui, mas a gente pegou 3 sócios e falou, cara, vamos organizar os papéis. Legal. Né? Então, quem vai atuar na operação, quem atua em comercial, quem atua aqui, quem atua ali, para a gente parar de ter essa atuação cruzada que estava fazendo mal para o negócio. E é interessante que muitas vezes o empresário vai lá e olha a descrição de cargo e função de que ele vai contratar, mas ele mesmo não tem clareza de papel. E o que está em cima está embaixo. Então, calma, se você não tem clareza do seu papel, como que você... Que expectativa você tem que uma descrição de cargo e função vai dar certo, né? Sim. Isso na linha do tempo não vai fechar, né? E a maioria não tem essa clareza. E eu entendo que a definição tem que ser muito simples para ser útil. Porque se for um negócio complicado, esquece. O sócio não vai ficar atualizando esse tipo de coisa. Muito bom. Para fechar isso aí, tem mais um pequeno parâmetro aqui dentro dessas posições societárias, que é quando nos casos de família, né? Que é herdeiro e membro da família. Inclusive, essas duas questões são muito diferentes, né? Herdeiro e membro de família é outra história, né? Mas você pega, por exemplo, na GF, na empresa da minha família, fundado por meu avô. Então, eu era terceira geração, eu não tinha e não tenho participação societária. Então, herdeiro. Herdeiro é um contrato futuro. É tipo academia de letras, né? Você só entra quando alguém morre. Então, assim, tem essa questão. Só que, do ponto de vista das relações familiares, às vezes você tem poder de uma forma informal por ser membro da família sem levar em consideração sua participação societária e ou operacional. Então, por exemplo, eu tive uma liberdade de, fazer o que eu queria. Ainda que eu comecei na produção, dos familiares eu tive esse benefício de ter um processo mais estruturadinho. Mas meu grau de liberdade de encarar aquilo como um parque de diversão e fazer um monte de coisa era muito grande. Por causa da minha posição? Não, por ser membro da família. Ah, mas você tem cota? Não. Sou herdeiro. E tem que tomar um cuidado, né, cara? Né? E tem que tomar muito cuidado, porque se o herdeiro, né, se o membro da família tiver caráter e competência, pode dar bom. Se não tiver sinergia de caráter e competência, dá ruim. E se você faz para um, como que você não faz para os outros? Daí começa a envolver critérios de justiça na família, que pode afetar relações familiares, que afeta a sociedade, que afeta o negócio. Então tem que tomar muito cuidado. Daí você já foi até um passo adiante, que é o terceiro grande aspecto que, né, que fica aí de dica para o pessoal estudar um pouco, né? Que é o contexto daquele negócio. Então, por exemplo, qual é o modelo do negócio? O modelo permite que novos sócios entrem, por exemplo, ou é necessário uma nova competência? Porque, conectando esse terceiro grande aspecto ao que você acabou de citar, muitas vezes você vai ter ali uma empresa onde um determinado membro da família está desempregado, chama o fulaninho para trabalhar aqui, porque ele não está fazendo nada mesmo, né? E aí ele entra não só para trabalhar na empresa da família, mas já é sócio, herdeiro, mas ninguém sabe qual é a posição ocupada, não há um alinhamento e um acordo claro sobre tudo isso. E aí começa a acontecer uma série de desencontros, né? E aí é como você disse, como é que eu estruturo o processo produtivo lá embaixo, o papel e a responsabilidade de cada um, se até aqui em cima esses papéis eles não são claros, por exemplo, né? Então esse é o fato, qual é o contexto, né? Além disso, dentro do contexto, poxa, quantos CNPJs eu tenho aqui dentro dessa empresa? Porque muitos negócios, eles são compostos por diversos CNPJs, unidades de negócio. Então, tudo isso é o terceiro grande aspecto que precisa ser estudado e observado. Faz sentido? Isso é bem interessante, porque se eu vou virar um franqueador, por exemplo, é um modelo de negócio possível e que eu preciso estar atento, porque, puxa, como se cada unidade de franquia fosse ou um investidor que está adquirindo ou um sócio, e eu preciso pensar nas relações societárias com esse pessoal. Eu já vi franqueador que depois foi adquirido pelos fundos de private equity, blá, 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 e não estava com boas relações societárias, e o que era? Puxa, eu estou aqui me relacionando com uma empresa, do dia para a noite ela foi adquirida, e não tinha nem contrato. A galera não tinha contrato. Então, assim, é uma falta de zelo por coisas básicas e que fere o modelo de negócio, né? Sim. Isso põe todo mundo em risco. Daí vai ver se você investiu numa franquia, daí mudou de dono franqueador e você tá num limbo jurídico porque você tomou decisão de algo e não prezou por um contrato. Exemplo, né? E aqui, já deixa eu até fazer uma breve pausa. A gente tá com
acho que 30, 40 minutinhos de episódio, não estou acompanhando. A gente já falou de 3 grandes aspectos. Legal. E perspectivas. E em cada um desses blocos tem um mergulho gigantesco que pode ser feito. Então, a gente nem concluiu esse episódio, esse bate-papo todo, e já dá para ver que tem uma massa de informação que ela é realmente muito grande. E a gente não está aqui, pessoal, orientando que você saia estudando tudo isso sozinho. A gente não quer gerar pressão e ansiedade para ninguém. Muito menos de dizer que, poxa, você tem que estudar isso, você tem que conhecer isso. Né? O que a gente quer aqui é dar, pelo menos, perspectivas, no mínimo, superficiais, para que você compreenda a complexidade desse tema e busque ajuda. Inclusive, a Transforma está aqui para ajudar. Não estou vendendo nada nesse momento, né? Mas precisa de ajuda? A Transforma está aqui e pode contribuir com o teu processo. É por isso que a gente está gravando esse episódio. Porque nós mesmos fazemos isso, né? Quando dentro da Transforma a gente não tem determinada competência sobre um determinado tema, a gente vai buscar lá fora. Seja através de parceiros, de fornecedores, de vários formatos, né? Mas então, só para deixar bem claro isso, que é para não gerar pressão em ninguém, não. E até a gente... um próximo Conexão que Transforma, nosso evento, a gente vai apreciar esse tema aqui com alguns clientes chaves e até fica o convite. Se é nosso cliente, a gente mandou em algumas redes o convite, né? Se você tem uma solução que se conecta com esse assunto, por favor, mande para a gente entender que muitas vezes o desafio de alguém é a conquista do outro, né? Então, a gente não vai saber lidar com todas essas perspectivas, mas se a gente for entendendo cada um que está conectado com alguma delas e tem solução, né? Por que não, né? Sim. Então, essa questão do contexto, ela é importante porque a partir do modelo de negócio, o modelo de negócio para quem, qual o modelo, onde que eu estou trabalhando, é e-commerce, como que eu vou abrir um e-commerce? E eu já vi, deixa eu dar esse exemplo, ó. Muitas vezes a pessoa vai lá e ela mal sabe a diferença de um e-commerce para um marketplace, por exemplo, que tem diferenças conceituais de modelo de negócio. Então, e-commerce é como se fosse a loja, o marketplace é como se fosse o shopping. Então, é bem diferente abrir uma loja de abrir um shopping. Muda estoque, muda tudo. Muda um monte de coisa. Então, assim, puxa, o marketplace eu coloco várias lojas lá dentro que tem que ter outra percepção de valor. É uma robustez tecnológica, inclusive, muito maior. O e-commerce eu posso usar plataformas existentes, uma série de coisas. Então, veja, se eu não tenho clareza nem do modelo de negócio, como que eu vou ter clareza das competências que eu preciso para tocar esse negócio? E se eu não me conheço e não sei que competência eu tenho, e aqui lembrando, reforçando, né, na Transforma, competência a gente avalia ela com o resultado que você de fato tem. Então, se você nunca fez um e-commerce nem nunca lidou com isso, eu vou falar que você não tem competência em e-commerce, ponto. Perfeito. Isso quer dizer que você não possa abrir um e-commerce? Não. Mas quer dizer que, se você nunca abriu, por favor, teste. Gaste pouco tempo, pouco dinheiro. Se você nunca teve loja física, não me invente de abrir uma loja de biquíni no shopping, que daí, além do governo, você vai ter o shopping e a empresa de cartão de crédito como sua sócia. Você ganhou 3 sócios do dia. Você não quer ter sócio, daí você pega o governo, a taxa de cartão e daí o shopping de sócio. Beleza? Pegou os piores. E aí você gasta 1,5 milhão que para reformar a loja, para ter estoque, para contratar gente, para fazer algo que você nunca fez. Não faça isso com a sua vida. Se você nunca fez, tenha humildade e teste. É isso aí. Rápido, pequeno, barato. Então veja, o contexto ele é fundamental para você saber o que você sabe fazer. O que você sabe fazer, otimiza. Põe meta e vai embora. E o que você não sabe fazer, testa. E veja, quando a gente traz sócios, isso fica mais complicado ainda. Então, compreender o contexto é chave. Mas depende da ótica também, né? Um sócio nesse contexto, ele pode também ser um facilitador para o processo. Pode. O sócio adequado, o sócio correto, com a competência adequada, com o conhecimento certo, né? Com as relações que a gente citou até aqui, todas corretas, aí o processo fica facilitado. Né? E aí também um outro ponto para dizer é que, poxa, infelizmente, né, muita gente, quando está começando o negócio, cara, não tem o tempo de ver tudo isso e etc e tal. Não vai ter, muitas E não vai vezes, ter. Por quê? Porque a gente não está dizendo para você que vai começar um negócio amanhã. Se você está testando, começando de boa, tranquilo, nem está na hora ainda de você pensar em sociedade mesmo. Né? Vai testar o mercado, vai testar a precificação do seu produto, a aderência dele ao mercado, o market fit, se a galera gosta do teu produto, né? Agora, no momento em que você realmente precisar de um sócio, aí cuide disso com muito zelo. Pense nesses detalhes ou chame quem possa te ajudar a pensar sobre tudo isso, mas cuide disso com zelo. Por quê?
para fechar. Eu encontro muita gente, às vezes, dizendo, cara, não tenho tempo para ver isso. Tá tudo bem, a gente respeita você não ter tempo para isso. Mas você vai ter que ter tempo lá na frente para arrumar uma série de problemas que passaram a acontecer porque você não teve tempo lá atrás. Então, cuida disso com muito zelo. Acho que essa é uma mensagem importante. Vai aprender, talvez aprenda pela dor, né? Exato. Como a maioria, infelizmente, acaba sendo. E é isso, se você nunca teve sociedade, você não tem competência em ter sociedade, né? Então, buscar... E o desafio desse tema é que, como envolve múltiplas perspectivas, às vezes até é complexo até achar formação para ajudar. Muito. Porque às vezes você vai ver uma formação de uma perspectiva, mas ela não resolve as demais. Tem gente que fala de empresa familiar, tá, mas e os outros contextos? Perfeito, ó. Excelente gancho, porque até aqui a gente falou de 3 grandes perspectivas, falando de relação, posição, papel, responsabilidade, esses fatores. A gente nem chegou num parâmetro aqui que também é mega importante, o 4º, que fala da natureza jurídica da operação, da loja, do modelo, do que quer que seja ali o teu negócio, né? Jurídica e tributária, porque isso também traz aspectos severamente importantes, né? É aqui que começa a entrar a parte do sócio majoritário, porque até então a gente falou das relações, do papel, do contexto, tudo isso a gente resolve da porta para dentro. Começou a falar de natureza jurídica, contrato social, a minha interpretação, não é somente um contrato entre sócios, é um contrato com a sociedade. E aí quando você vai lá, já falei essa historinha várias vezes, mas você vai lá e estabelece uma razão social. É a sua razão de ser para a sociedade. Então, o que rola? Você fala, sócio majoritário. Você vem, né, tipo o Iemanjá, você oferta para ele que você tem uma razão de ser para a sociedade, ele te dá esse direito de ter uma pessoa jurídica e ele vai ser lá o teu sócio majoritário que muito quer e pouco dá, e é isso, faz parte, vai ficar reclamando do jogo ou ir para cima, né? Então, pronto. Aí o que a gente precisa entender é qual contrato eu vou estabelecer. Tem algumas pegadinhas nisso tudo. MEI pode ser uma prisão. Tem muita gente que confunde a natureza jurídica como uma empresa limitada, uma SA, essas naturezas jurídicas que eu tenho. Os regimes tributários possíveis, como um simples nacional, um presumido e um real, e confunde isso com prisão. Eu não vou crescer porque senão eu vou extrapolar a MEI, né? Uhum. Cara, esse tipo de mentalidade te leva a uma escassez, ou seja, se a gente olha para tudo isso, o que deveria ser verdade para eu continuar tendo lucro saindo meio indo para o simples? O que deveria ser verdade para eu continuar tendo lucro saindo simples, indo para o presumido, indo para o real? Qual é mais adequado? Como que eu gasto menos com o meu sócio majoritário, mas eu ficar me impedindo de crescer por causa desse tipo de coisa, por causa de burocracia, muito aí limitante. O Brasil vai para baixo mesmo e é o que acontece na prática. É o que acontece na prática. Eu vou deixar de crescer, porque eu não quero pagar mais tributo, né? Só que, veja, você pode pagar mais percentualmente, mas o que a gente tem que olhar é a linha final ou lucro lá naquela linha, né? Então, veja, se você planeja bem a sua natureza jurídica, que vai te dar o embasamento de acordos que você estabelece formalmente entre seus sócios e com a sociedade, tudo isso vai otimizando. Mas, normalmente, o que acontece é que isso fica delegado para o contador, fica delegado para o advogado, e normalmente o que acontece é que a gente recorre, lembra dessas coisas, ou quando está dando problema no tributo, o empreendedor normalmente acaba sendo nessa linha, ou quando dá pau lá no tributo, e puxa, aí extrapolou, aí lascou, daí coloca a responsabilidade de todo mundo, ou quando eu tenho problema litigioso entre meus sócios e eu tenho que recorrer ao tal do contrato que eu fiz. Mas o que está falando o contrato? Se eu quiser tirar meu sócio, o que eu faço? Aí que vai lembrar do tal do contrato. Exato. Só que se recorreu a jurídico, é porque o afeto societário, as relações societárias se esvaíram. Então a sociedade acabou já mesmo. Sabe o que é interessante aqui, abordando essa 4ª grande perspectiva, que apesar de ela ser... A gente está trazendo ela, né, do ponto de vista jurídico e tributário, né? Olha como é importante as anteriores, e não que uma substitui a outra, e muito menos que isso é uma ordem hierárquica, né? A gente não está classificando da primeira para a 4ª no grau de importância. Mas olha como tudo se conecta, né? Até para você entrar num debate desse, por exemplo, né, de qual vai ser o aspecto tributário que a gente vai adotar, né? Se a gente vai crescer ou não, você precisa respeitar os outros pontos que a gente citou antes. Quem é o sócio majoritário que vai contribuir com essa decisão? Qual que é a expectativa de crescimento do sócio que é investidor, por exemplo, a expectativa de retorno? Então, essas conversas precisam acontecer entre todas as pessoas. Então, olha a importância da relação societária para que seja tomada uma decisão do campo tributário.
Então, olha como todos os aspectos, repito, se conectam. Esse que é um ponto muito legal, né? Você E tem falando tudo isso, fala. Aqui um exemplo rápido, um cliente nosso, poxa, ele estava passando por uma etapa de crescimento, então ele estava numa formação limitada, de empresa limitada. A intenção dele era abrir a IPO, eu sei, não é a realidade da maioria, inclusive não é o nosso foco de atuação, mas ele teve que migrar para uma SA de capital fechado para depois ir, né, vai ser uma etapa adicional, só que na SA de capital fechado muda todo o ordenamento societário. Então as relações societárias mudam. O que eu resolvia no fio do bigode, agora eu vou ter que ter assembleia. Perfeito. Então as relações mudam, as Exato. relações são diferentes, você tem que ser mais determinístico com papel, com isso, com aquilo. Perfeito. Ah, eu vou trazer um investidor, né? Eu tenho uma startup, eu vou trazer um investidor. Vai ter que ter um mínimo de governança. Você não vai poder estar num simples. Se vai ter um investidor, provavelmente você vai ter que ir para outro regime. Então, mas qual que é a tua taxa de lucro? Lucro grande, presumido. Lucro menor, lucro real. A gente pode falar mais disso, mas fundamental, né? Ah, sim. Então, e eu fiz eu coloquei esse trecho aqui justamente para ir para o próximo, para ir adiante, porque aí precisam ser olhados os nossos acordos também. Dentro de uma sociedade, independente dos papéis e etc e tal, existem acordos fundamentais que precisam ser feitos. Então, um exemplo que a gente já falou aqui algumas vezes, que é sobre expectativa. Então, vamos dar o nosso próprio exemplo aqui na Transforma, né? Quando a gente sentou lá naquele 1 de junho de 22, poxa, mas qual que é a sua expectativa com esse negócio? Qual que é a minha? Você venderia esse negócio no futuro ou não venderia? A sua expectativa é de crescer muito rápido, é de ir tranquilo, a gente está fazendo isso por um legado, ou é para ganhar dinheiro, vamos ficar rico, bilionário e depois a gente vai vender, né? Então, aqui são exemplos muito hipotéticos de acordos que precisam ser desenhados, mas os acordos vão muito além disso, né? Então, por exemplo, a gente sentou e conversou. Pode entrar parente na sociedade? Eu posso trazer meu primo, eu posso trazer meu irmão? Não posso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Posso pagar happy hour para cliente? Pago pela empresa? Não pago? Pode parecer um negócio pequeno. Olha que simples, né? Você imagina que, por exemplo, eu começo a sair à noite ali pagando jantar para alguns dos nossos clientes, jantares caros, exemplo, né? Cartão corporativo na veia. Exato. Olhando esse trato depois, ficando puto, falando o que o Bruno deu na cabeça dele para pagar rodízio para 10 negros, né? E, por exemplo, até outras coisas que parecem ainda mais simples, mas que não são conversadas, né? Como que a gente faz? É para receber presente. Então, na Transforma, a gente criou até umas regrinhas, uns acordos simples, básicos para isso. Mas imagina que amanhã ou depois o Raul ganha um negócio lá gigantesco. Peraí, isso é do Raul? O Raul ganhou isso? Ou foi a Transforma? É institucional ou é pessoal? Então a gente precisa entender esses parâmetros todos, né? Tem outros acordos aí que vem na tua mente? Eu acho interessante os blocos, né? Poxa, o que eu quero, o que eu não quero, né? Quais são os valores aqui dentro, né? A expectativa. Poxa, onde nós queremos chegar, com qual tempo, com qual velocidade. As entregas, qual que é o meu papel? O que você entrega, o que eu não entrego? O que o Sampaio entrega, o que ele não entrega? E qual que é o mínimo de controle necessário? Quer um outro exemplo? Que eu me lembrei agora e a gente trata sobre esse acordo dentro da Transforma? Riscos. Que riscos você tolera correr e que eu tolero correr? Exemplo, verdade. Poxa, você tolera correr um risco jurídico, tributário? Para algum caso que a gente precise fazer? Eu tolero. Não, eu não tolero. Verdade. Você tolera um risco reputacional? Né? Então eu me recordo, por exemplo, de uma outra empresa onde eu trabalho, né? Onde havia um contrato lá antigamente com a Petrobras e na época do mensalão aqui no Brasil, né? Muitos anos atrás. Você pode falar hoje ou vai ter que cortar depois aqui no episódio? Não, pode, então, não tem só problema. Só para validar, vai que você está caindo no risco reputacional. Exato. Então eu tô te poupando. Exatamente, né? Então veja, era necessário por questões de risco reputacional que a empresa exigiu, falou, desfaçam o contrato. Apesar de não ter nenhuma relação com o mensalão, com tudo que aconteceu, etc e tal. Porém, o core da atividade era outro, né? Não tinha o menor envolvimento. Porém, a empresa não tolerava riscos reputacionais. Então, ela se desconectou desse contrato justamente porque a Petrobras passava por uma série de investigações da época. Falou, eu não
não me conecto com isso. Né? Exato. E Então, olha muitas que vezes- importante, né? A gente não está no caso de falar num tamanho desse, de riscos reputacionais da Transforma. E Mas, muitas vezes poxa, você está lidando com um pequeno empreendedor que, se ele perder um contrato grande, ele vai quebrar a empresa dele, ele vai ter que ter uma exato. tolerância com aquilo. Só que ao ele olhar para isso e montar uma estratégia para ele reduzir o risco de dependência e depois eliminar esse risco, exemplo, né? Ou seja, num caso hipotético também, mas que ele pode acabar caindo, né? Sim, e veja, da nossa esfera real, por exemplo, poxa, a gente lida aqui com os empresários, pequenos, médios empresários, que faturam aí de seus 0 até seus 300 milhões, né? Hoje, na casa, 60 milhões na venda ativa, vamos na falar venda assim, ativa, e sim, mas 300 é o que temos milhões dentro da é casa. o que temos Mas na veja, a gente lida com números, faturamento, receita, uma série de Responsabilidade números, que é uma baita responsabilidade com os nossos clientes. E imagina se eu gero uma perca de dados, por exemplo. Verdade, Ou seja, muito tem bem. toda uma LGPD que a gente precisa obedecer, mas aí voltando para o foco é que a gente teve que conversar sobre isso nos nossos acordos. E até no começo a gente tinha comentado, ó, a parte tributária jurídica no começo não vai estar redondo, é muito Exato. oneroso para a empresa, tá tudo redondinho, tal, mas calma. Perfeito, Em quanto tempo eu não quero mais correr esse risco? perfeito. Tanto que deu um tempinho, a gente resolveu. O que estava Exato. numa estrutura, tal, a gente foi consolidando e resolvendo. Ah, mas vai aumentar a taxa, isso, aquilo. Cara, isso para mim é como se fosse um seguro. É, Tem coisa que eu prefiro encarar como seguro. Se eu estou exato. pagando 1% aqui de faturamento adicional, é um seguro. Perfeito. Então, eu que revise meu modelo de negócio, gere mais valor para o cliente, tenha mais margem para compensar esse tipo de coisa e não correr esse risco. Mas vamos voltar lá também para aquele parâmetro que a gente falou, né? A gente precisa respeitar sempre muito a posição das pessoas e a ótica, o momento, o modelo deles. Isso no nosso contexto. Esse é o nosso contexto. Não né? necessariamente é o contexto do Porque outro. é como o carro, né? Eu tenho seguro no meu carro, você também tem no seu, que eu sei, né? Mas tem gente que fala, cara, não faço seguro. Eu prefiro não fazer. Tem Eu cliente gasto nosso- menos com isso, eu prefiro não gastar esse dinheiro, tá tudo bem. Ele tá errado? Não, ele não tá errado, mas esse é o risco que ele topa correr. É isso. É um acordo dele com ele, né? Nesse caso não isso. tem uma sociedade, mas no caso do negócio, que riscos a gente topa correr? Não pode falar que é desconhecido, né? Exato. Tem um cliente nosso que, na linha do tempo, ele falou: ó, se eu fizer tudo que eu deveria estar fazendo, meu negócio fica inviável. Ponto. É. Mas calma, na linha do tempo, qual que é a tua expectativa? Ah, eu gostaria de vender. Então você entende que, se na linha do tempo você continuar com isso, você vai vender e do valor do teu negócio vai ser debitado todos esses riscos. Se tiver claro que vale 50, mas você vai receber 15, tá beleza? Tá beleza. Então pronto, resolvido Excelente. está. É. Vamos conciliando, vamos minimizando, vamos fazendo. Quanto menos risco você correr, mais você pode receber depois. Mais Mas valioso pode fica fazer seu na linha do negócio. tempo. Ótimo. Exato, Então exato. resolvido está, né? Exato. E aí, Raulzinho, para a gente ir fechando, vamos para uma linha final, o último grande aspecto, né? A gente queria até ter tempo de entrar em algumas perguntas que eram chave, que a gente conseguiu coletar antes de vir para cá hoje. A gente não conseguiu percorrer as perguntas, mas acho que ao longo dessa quase uma hora a gente falou delas, pelo menos superficialmente, né? Que é como escolher um sócio. Falamos, poxa, um dos aspectos é sobre a competência, né? Então a gente falou um pouquinho sobre elas. Vamos deixar para um próximo episódio. Mas o último bloco que eu acho que a gente precisa falar antes de fechar aqui é que é a governança. A governança, vamos trazer aqui para o português, né? É como se governa, eu diria. Então, como que a gente governa esse nosso negócio, né? Isso vai além dos acordos societários, né? Então, a gente, dentro da Transforma, nós desenhamos um mapa de governança aqui, que olha para vários aspectos, e a gente fez ele de uma maneira super simplificada, respeitando o nosso contexto, o tamanho do nosso negócio. Tem que ser super enxuto, né? Exato. Porque, mais uma vez, a gente não está dizendo aqui para você que você cria um livro de 800 páginas de governança, de acordo societário, de uma série de coisas. Respeite seu contexto. Faça do tamanho que é adequado a você, ao momento que você está vivendo, né? E a todo esse contexto. Mas fala aí, governança. É interessante que, assim, para tudo isso que a gente está falando, a gente não está aqui colocando coisa da nossa cabeça, né? Acho que isso é importante a gente falar. A gente está aqui embasado em 20 estudos de uma série de entidades que têm um alto grau de especialidade e vivência nisso, e trouxemos baita conhecimento acadêmico, empírico, para esse tipo de coisa. Um outro ponto também interessante é que a gente acabou criando um GPeto personalizado, né? Ou seja, subimos tudo isso dentro da base
E fomos trocando ideia para ir tendo essas perspectivas. Então aqui a gente está exercitando nosso poder de síntese. Deixa eu explicar para quem, se você está aqui pela primeira vez, explicar quem é Gepeto. O Gepeto. Gepeto é como carinhosamente o Raul chama o nosso apoio de inteligência artificial, que é o chat GPT. Para lembrar que ele faz uns Pinóquio, não dá para confiar muito nele. Toma cuidado. Toma cuidado com o Gepeto. Exato. Então, o tema governança, eu vou até invocar aqui já 2 grandes referências, porque governança é um tema fundamental, crucial, mas que, em termos de estudo no Brasil, ele é relativamente novo. Se a gente parar para pensar que a administração enquanto ciência tem pouco mais de 100 anos, a governança enquanto estudo, referência, uma série de coisas, tem pouco mais aí de 15, 20 anos no Brasil. Mais juvenil ainda quando se diz sobre juvenil no sentido de idade, né? Não de amadorismo. Sim. Mais juvenil ainda quando se diz em governança para pequena e média empresa. Total. E aí que entra o ponto. Vou trazer 2 grandes referências para cá. Uma é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tive a oportunidade de fazer extensão lá, ou seja, que na própria Atlas, a gente combinou de todos os sócios fazerem uma introdução à governança no IBGC, por exemplo, para a gente ter um nivelamento para debater enquanto conteúdo. Pausa, não perca o raciocínio, mas olha que exemplo legal de um sócio cuidando do outro dentro da sociedade. Verdade. E os sócios dizendo, nós precisamos nos especializar e entender mais sobre governança para governarmos cada vez melhor o nosso negócio. Legal. Então olha como envolve todos os aspectos anteriores, relações, as posições societárias, a governança, os acordos e até o desenvolvimento de cada um como sócio. E fomos fazer isso em respeito ao contexto do negócio. Perfeito. A fase, Perfeito. 40 anos, tem um grau de... E eu e o Vanderlei, né, esteve aqui no podcast, nosso colega, parceiro, amigo, irmão, enfim, e meu sócio na Atlas, a gente foi buscar formação de conselheiro e a gente escolheu a GoNew. Por que a gente escolheu a GoNew? Entre vários aspectos, justamente porque ela traz essa governança de some control, algum controle. A IBGC, como ela é muito robusta, eu sou fã da IBGC, e ela vai prezar, vai ter uma grande especialidade como que eu pego a galera que está listada na bolsa e governa isso. Ou seja, como que a gente evitaria Americanas da vida, né? Ou seja, porque você vai lá, governa, mas às vezes, né, não dá tão certo assim. Tá governado errado. Não dá tão certo assim. E para a média empresa, a GoNew vem com uma pegada de, cara, empresário, como que a governança lhe pode ser útil? Então, por exemplo, no caso da Transforma, a gente implanta a governança porque a gente vê valor nela. Perfeito. Porque simplifica, deixa muito mais fluídas as nossas relações de dia a dia. Quanto mais azeitada e simples é a governança, quanto mais... menos burocrática, menos políticas de sei lá quantas páginas, blá, 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 beleza. O que para uma empresa listada na bolsa são outros critérios legais devido à natureza jurídica dela. Perfeito. Mas para uma pequena e média empresa, cara, o fio do bigode tem um valor fantástico. Então, quanto mais azeitado é isso, mais fluido é o dia a dia. Perfeito. E mais resultado a gente vem vendo, com pouco tempo de reunião, pouco tempo de encontro, menos burocracia. Então é interessante que governança, ela não necessariamente gera burocracia. A questão é, se você for pegar o modelo da B3 e falar que para você governar a tua indústria, que fatura 10 milhões no ano, você vai ter que ter um conselho de administração, um conselho consultivo. Cara, para, né? Pelo amor de Deus, assembleia familiar. Cara, quanto que eu vou gastar com isso? Vê lá. Você falar isso para um fundador de empresa, imagina, né? O fundador de 70 anos fala, cara, ó, eu toco esse negócio aqui com a mão nas costas, eu que conheço, ninguém vai vir de fora da parpite na minha vida. Só que quando você olha que, puxa, daqui a pouco o senhor pode falecer, tem a tua segunda geração negócio, que legado que você vai deixar para eles que eles consigam governar e que o teu falecimento não signifique uma ruptura familiar. Aí o assunto governança começa a fazer muito mais sentido, porque esse negócio tem que ser governável, independente da pessoalidade de alguém. Então a governança vem muito nisso. E vai depender se o teu negócio é de economia tradicional ou de nova economia. Por que é fundamental entender isso? Então, puxa, listado B3 é uma coisa. Nova economia é outra, economia tradicional, velha economia é outra. Por que é fundamental entender isso? Nova economia tem toda uma dinâmica de captação de recurso, de investidor anjo, disso, daquilo. Então eu preciso ter uma governança ágil
para o cara da startup não se sentir engessado, mas para o investidor anjo ter um mínimo de confiança dentro desse processo. Sim. Então tem uma governança adequada para isso. Perfeito. Quando a gente fala de economia tradicional, num crescimento linear, cara, envolve tudo isso que a gente falou. Vai ter investidor ou não? Mudam as coisas, mudam as perspectivas. E quanto mais a governança for para ter fluidez no negócio, para ele poder ser governado e não ter que ter um grande cara controlando e ele poder ter perpetuidade, mas isso vai depender do contexto. Isso vai depender. Quanto mais o negócio estiver orientado a curto prazo e a fazer dinheiro, menor a percepção de valor de governança e talvez menor a utilidade prática. É verdade. No caso da Transforma, ela pode ser nova, mas ela, o contexto dela, a orientação dela é alegado à perpetuidade, a viver ela da gente. Então a governança tem valor intrínseco desde o começo. Perfeito. Isso por si só já seria uma baita de uma mensagem final para a gente encerrar o episódio aqui hoje, porque chegamos no fim do horário. Você quer deixar alguma outra mensagem final além dessa? Ó, a partir do momento que todo esse assunto aqui, a partir do momento que você nunca viveu isso, é natural não ter competência nisso. É natural isso. Mas só de você ter consciência disso, mesmo que você não estude, não vá atrás, porque muitas vezes isso vai desviar o teu foco do teu negócio. Da entrega e da venda. O negócio no começo tem que focar em entregar e vender, depois ele começa a ter cadência, liderar e gerir. Ou seja, é no crescimento que começa a ter essa dor mais latente de sociedade e governança. Só que depois que você passa por essa roda, mesmo que torta, você volta muito mais forte para novos empreendimentos, uma série de coisas. Mas veja, qual que é o convite? Tenha consciência e comece a enxergar e fazer perguntas dentro dessas perspectivas. Como estão as relações? Qual que é meu papel, minha posição? Que contexto que eu tô? Como estão nossos acordos? A natureza jurídica e tributária adequada? E governança, qual que é o mínimo de controle necessário para isso? Só de você começar a fazer pergunta, vai mudar o teu ponto de vista. Exato. E mudando o ponto de vista, tudo que está ao redor também pode se transformar. Muito bom, meu querido amigo, sócio, irmão. Por aí vai. Obrigado para você que esteve conosco até aqui. O que a gente mais quer é que cada vez mais as empresas sejam bem governadas, que elas atinjam seus objetivos, seus resultados, que deem lucro. Então, se você precisa de qualquer apoio para isso, a Transforma está super à disposição. E aqui fica agora o meu convite. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, todos os nossos canais estão super disponíveis. Se esse assunto te interessou, te gerou alguma outra dúvida pontual e específica, fica à vontade, pode comentar, a gente vai responder particularmente, ou eu ou o Raul vamos responder e te ajudar com todas suas dores, suas necessidades e as suas dúvidas. E quem sabe, né, que essas novas dúvidas não gerem novos episódios, novos conteúdos, e a gente vai estar super à disposição aqui para você. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.